Chamavam-na de viúva da mansão, quando ela desceu do cavalo e deixou a poeira do caminho assentar como se fosse um véu sobre os sapatos. O animal respirava rítmico. A sela rangera mais do que relinchara durante a curva da estrada. Rosária segurou a chave antiga na palma das mãos. Uma chave que parecia um pequeno mapa do tempo, com dentes gastos e um brilho que insistia em lembrar o sol que tinha sido. Por um instante, aquilo tudo lhe pareceu maior que a ausência que carregava no peito. A casa, o terreno, as paredes que guardavam passos de uma vida a dois, e o vazio largo deixado por Dirceu. A casa veio primeiro, inteira nas frestas da memória. O alpendre que rangia quando alguém se sentava, o vidro de uma janela que guardava a marca da unha do tempo, a lareira que nunca mais ardira da mesma forma. A chave entrou na fechadura com um som seco, como se acordasse um corpo adormecido. A porta abriu para um corredor de cheiro antigo. Pó, madeira, couro embalado pelo tempo e um resíduo de lamparina que teimava em não desaparecer. Ela pisou ali devagar, como se cada um dos passos fosse uma oração sem palavra. No único envelope que trouxera junto, havia o testamento. Não era um documento dramático, não vinha com ordens bruscas. Era o desenho sereno de uma escolha que Dirceu, em algum tempo que agora parecia outro, deixara nas mãos de quem o havia acompanhado. O advogado da família, Evaristo, cujo nome já soa como promessa de clareza em qualquer roça, escrevera com educação. A propriedade poderia ser vendida, dividida ou mantida por Rosária. Havia a cláusula de preferência para os herdeiros mais próximos, havia as formalidades, havia o peso das decisões, mas, sobretudo, havia o silêncio que ela sentiu gritar mais alto que quaisquer letras. Permanecer era uma opção. Partir também. Rosária sentou-se à mesa da cozinha, aquela mesa que fora testemunha de tantas refeições e discussões pequenas, e dobrou o papel com cuidado. Colocou-o sobre a madeira gasta e acendeu uma lamparina com uma mão que não tremia tanto quanto a outra. Lembranças vieram em sequência como o estalo do lume. Dirceu ajustando a sela, a risada dele na plantação de milho, a maneira como ele passava as mãos na água da nascente quando vinha secar depois de trabalhar. A terra, sempre ela, mostrara-se fiel em momentos que exigiam insistência. Fico, murmurou, mais para a sala vazia do que para si mesma. A palavra saiu simples, firme, pequena como uma semente. Antes que a manhã se transformasse em coisa demais, Perpétua bateu na porta. Ao chegar, a vizinha trouxe uma cesta de mandioca e um olhar que misturava pena e admiração. Perpétua tinha mãos fortes, de quem já acolhera muitas vidas no galpão da cozinha. Vizinha, parteira, ouvinte das confissões que o vento leva. Observou Rosária, com a naturalidade de quem já soubera que certas decisões se encadernavam na pele. Não vai ser fácil, disse Perpétua, tirando o avental imediatamente no modo de quem ensina. Mas a casa não pede licença para ser amada, só precisa de quem apareça. Ela ofereceu-se para mostrar o caminho dos afazeres. Ordenhar uma vaca não é poesia na primeira manhã. Rosária aprendeu a posição das mãos, o rito do copo que recebe o leite. A paciência do animal que julga se confia no toque novo. Os primeiros 2 dias foram uma série de tropeços. Um balde derramado, um nó que não se desatava, uma prateleira que desabou quando ela tentou erguer uma arca de ferramentas. Ao cair o primeiro queijo, que teve forma torta e gosto leve de abóbora por algum descuido na coalhada, Rosária sentiu um riso que era metade alívio, metade reconhecimento de si mesma. A feira da cidade, no 3º sábado, se abriu como um palco de vozes e cheiros. Havia mulheres com sacos de farinha, homens vendendo botijas, meninos correndo atrás de uma bola sem dono. Rosária colocou sobre a mesa os queijos improvisados, cada um com um bilhete de bolsa corrugada, escrito à mão. Queijo da casa, feito com leite frio e muita vontade.
Uma mulher de voz doce comprou um pedaço sem provar, pelo jeito que os olhos dela se prenderam de leve à mão que embalava o queijo. Outra, mais prática, perguntou o preço e fez contas com a ponta do dedo. Em cada troca, Rosária encontrava uma ponte. No sorriso de quem pagava, a confirmação de que aquilo não era apenas sobrevivência, era trabalho que se reconhecia. O aprendizado prático passou a ser também um processo de integração. Aos poucos, outras mulheres a levaram para a roda da feira. Ensinaram a amassar o queijo com sal na medida correta, disseram-lhe onde comprar o melhor coalho, como guardar o leite para que ele não azedasse ao calor do dia. Elas contaram histórias de filhos que aprenderam a fazer queijo em cadernetas envelhecidas, de casamentos que tinham sempre um queijo no centro da mesa, como se fosse testemunha de afetos. Rosária escutava e anotava com uma caneta velha, como se o mundo pudesse ser transcrito para que a saudade não voltasse a ocupar o espaço das mãos. Zé do Morro, homem de poucas palavras e olhos que haviam visto muita seca, apareceu uma tarde encostado no portão. Veio anunciar que ouvira dizer, na venda do Benedito, que houve gente interessada em comprar a estrada inteira, que havia homens andando com mapas nas mãos. Não falou nomes. Ficou apenas o rumor no ar, como o brado de um bicho pequeno abafado pela relva. A notícia chegou à casa como qualquer vento, um aviso cauteloso. Tertuliano era um nome que ainda não surgira nas bocas da aldeia, mas o cartaz pregado na igreja dizia que um levantamento topográfico ocorrera dias atrás. Coisa de gente grande, pensou ela, de gente que olha para a nascente como se fosse mercadoria. Tia Natalina telefonou com a pressa da família, que se julga no direito de opinar. Dizia que vender poderia ser solução, que a cidade chamava e oferecia, que Rosária podia partir e deixar a lembrança como bolsa cheia. Havia naquele conselho uma pressa que incomodava Rosária. Era fácil demais, como quem resolve com a pena do acaso. Ela sentiu, naquele empurrão, a necessidade de provar que ficar não era apenas teimosia, mas uma escolha corporificada, um ato de presença. Ao cair das tardes, quando a casa já segurava o resíduo das vozes do dia, Rosária abriu gavetas esquecidas. No fundo da cozinha, havia um baú coberto por um pano pesado que cheirava a naftalina e passado. Não procurava nada em especial. Só queria organizar o lugar para morar melhor. Encontrou um mapa em papel amarelado, com linhas de um desenho que não se fazia claro à primeira olhada. Havia anotações em uma caligrafia adulta, letras que se moviam com cuidado. No canto, o nome de Tobias, tio-avô, cujo rosto era mais lembrança do que presença, vinha escrito como se fosse selo de propriedade sobre o papel. Junto ao mapa, um caderno de capa escura. Ao folheá-lo, Rosária leu entradas feitas em dias de chuva, nomes de vizinhos, menções à nascente como lugar que sempre garantira água aos animais e a vida em torno. Era um diário de uso. Havia uma assinatura, quase um pedido enfiado entre as linhas, que a terra visse quem a cuidava. Durante as noites seguintes, o baú ocupou os pensamentos de Rosária como uma luz interna. O mapa mostrava caminho de cercas e velhos piquetes, locais de plantio e, muito claro, o traçado da nascente que serpenteava pelos fundos. Havia marcas de posse, mas também sinais de uso. Curvas onde o gado passava, mãos que podaram árvores, linhas que significavam colheita graças ao esforço cotidiano. Aquelas páginas de Tobias tinham a qualidade de testemunho. Não eram só tinta num papel, eram um relato de convivência com a terra. Perpétua trouxe chá e histórias. Sentaram-se à porta, as xícaras aquecendo as mãos na noite que chegava cedo. A vizinha comentou sobre as ondulações do terreno, sobre o quanto a nascente poderia interessar a gente grande que vinha com projetos. Mas, acima de qualquer comentário, Perpétua percebeu algo na face de Rosária que a fez calar por um momento. "Você pensa muito", disse a vizinha, sem a pressa de corrigir. "E pensar é bom, só não deixe que o pensar vire medo."
Rosária lembrou-se de Tobias como se o tio-avô ainda estivesse ali, ajeitando o chapéu. As linhas do mapa ganharam voz. Eram um pedido para que alguém cuidasse, uma entrega à continuidade. Ali havia um pacto entre quem fez por amor e quem viria depois. Aquilo começou a transformar o sentido de permanecer. Não era apenas por ela, era por uma raiz de vidas que passara por ali e por outras que viriam. O legado parecia pedir uma forma nova de ser honrado. No entanto, havia questões concretas que não se resolviam com poética. A posse exigia prova, exigia testemunha, exigia movimento. Rosária fez uma lista de tarefas: consertar o telhado, arrumar a cerca, registrar as queimas de terreno, falar com um advogado. Ainda não havia falado com Evaristo, mas sabia o nome dele por menção em vários almoços e reuniões. Era um homem de cidade, de papel de ofício e voz respeitosa. A ideia de colocá-lo em cena trazia segurança. Ele poderia transformar aquelas páginas em algo que a lei reconhecesse. Os primeiros movimentos jurídicos foram pequenos. Uma visita à cidade, para solicitar cópias de um registro antigo. A consulta com um funcionário da prefeitura que falara em termos que não a assustaram nem a convenceram. Eram passos que se arrastavam. Por ora, a casa era o que mantinha tudo unido. O trabalho diário era a prova viva de cuidado. E o cuidado ali parecia ganhar voz no mercado, nas prateleiras de vidro onde os queijos ficavam, nas conversas com as vizinhas. Miguel surgia nas lembranças com a calma de quem veio de longe e se instalou. Fora um amor de juventude, mãos que ajudavam na lavoura, um convite para ficar que ela recusara sobre o medo de perder-se. Não era hora de reviver histórias antigas, mas havia no nome dele uma promessa de outro tipo de apoio. Ao invés de paixão, Miguel representava uma ajuda prática possível, alguém que poderia consertar o motor do trator, arrumar a bomba da nascente, passar dias a fio em troca de conversas longas na hora do almoço. Ainda não o encontrara, mas sentiu que, quando a hora chegasse, poderia ser uma presença de mais do que memória. As semanas passaram num compasso de mutirão. Rosária acordava cedo. O sol ainda tinha vergonha de suas cores. Ordenhava, coava o leite, fazia o queijo com mãos que aprendiam a exactidão, a prescrição do sal, a pressão na prensa, o tempo de cura, tudo ganhou ritmo. Ao cair da tarde, as mulheres da feira se reuniam para dividir receitas, trocar ideias de embalagem, discutir preços. Foi numa dessas rodas que surgiu a ideia de criar uma pequena marca para embalar o queijo. Um selo com o desenho de uma nascente e o nome da casa. Um símbolo não para vender a terra, mas para dar identidade ao trabalho que crescia ali. Numa dessas manhãs, quando Rosária retirava ripas de um canto da varanda para substituir por tábuas novas, encontrou um prego que, ao ser puxado, cedeu uma fenda no piso. A fenda revelava uma madeira solta. Ao forçá-la, uma vigília se abriu. Havia um espaço vazio ali, escuro e seco, como uma boca do passado. Com o cuidado de quem conversa com velhas memórias, ela baixou a mão e sentiu metal frio. Puxou. Saíram sementes velhas, um pedaço de couro e, enrolada num pano de linho, uma pequena caixa de madeira fechada com um trinco que lembrava caixa de costura. A caixa trazia uma etiqueta escrita à mão. Documentos. Tobias. O coração de Rosária bateu de um modo que ela não sabia nomear. Era alívio e receio. Era como descobrir que alguém havia esperado por sua chegada. Levou a caixa para a mesa, colocou-a sob a lamparina que clareava as linhas da madeira e abriu o trinco com dedos um tanto trêmulos. Dentro havia papéis, plantas de cercas, recibos de venda de gado que datavam de décadas atrás, uma carta dobrada que começava com Minha Rosa, e um mapa desenhado à mão com anotações que mencionavam roças, uso continuado e destacadas as palavras nascente e propriedade de Tobias. Havia naquela caixa mais do que prova.
Havia a intenção explícita de que a terra servisse a quem nela trabalhasse. Em letra firme, Tobias tivera o cuidado de documentar os caminhos da propriedade como se deixasse instruções a um guardião possível. Rosária passou a noite lendo as fracas luzes da lamparina. A carta para minha Rosa era uma confissão de afeto e de convicção, que a terra não se herdava pelos papéis apenas, mas pelo cuidado. Ele pedira que os futuros que por ali viessem não se esquecessem de manter a nascente, de preservar o pé de aroeira, de plantar milho e de não vender a água, nem por ouro, nem por pressa, escrevera. A descoberta trouxe alívio e medo em mesma medida. Se havia prova, havia também possibilidade de conflito. A terra bonita chama interesse. Alguém pode ler o mapa e dizer que aquilo é dinheiro. Haveria, em algum momento, de se enfrentar quem quisesse transformar nascente em ponto de lucro. Ao mesmo tempo, havia agora nas mãos de Rosária um instrumento que podia ser usado para afirmar sua permanência com razão, e não só com emoção. Numa manhã clara, chegou à casa uma carta com selo e papel de cidade. O envelope era formal, com um nome que atiçou a desconfiança. Um pedido de contato para tratar de interesses na região. A letra era neutra. Não havia ameaça, apenas a frieza de quem encara o mundo em termos de chance e mercado. Rosária guardou a carta no bolso, como quem coloca uma pedra na bota. Desconfortável, mas sem impedir o passo. Não abriu fogo. Preferiu primeiro organizar a casa, mostrar ao mercado os queijos com o selo da nascente, conversar com Perpétua e buscar no despacho da cidade quem seria o advogado que ela chamaria quando a briga começasse. Na praça, o sino da igreja tocou tarde num domingo, e as vozes das pessoas se dobraram em saudação. Rosária caminhou entre elas com o mapa dobrado no bolso. Alguém a reconheceu como a mulher que ficara. Outros cochicharam o apelido, viúva da mansão, como se fosse um título que ela carregasse consigo. Mas naquela semana, mais do que título, ela sentia-se como mulher que passara da condição de herdeira a guardiã. Era tarefa que exigia tempo, suor e documentos. E foi por isso que, quando a caixa de Tobias voltou ao centro de sua mesa, decidiu que era hora de procurar Evaristo. Não por vaidade, mas por necessidade. Haveria audiências, talvez, testemunhas a convocar. Precisaria mostrar que ali havia uso contínuo da terra, manutenção da nascente, testemunhos de vizinhos. Precisaria transformar as páginas do baú em voz que a lei reconhecesse. Marcou uma viagem à cidade para a semana seguinte. Havia uma tranquilidade nova em seu gesto. A sensação de quem, finalmente, converteu o sentimento em trabalho. Na véspera da viagem, Perpétua e algumas outras mulheres combinaram uma noite de mutirão. Consertariam o telhado, derrubariam um amontoado de entulho no galpão, ajeitariam a cerca que dividia o pasto com o vizinho. A cooperação daquela roda tinha o cheiro de história antiga. Mãos enlameadas, piadas repetidas, farinha espalhada, o barulho da serra cortando madeira. Rosária olhava e sentia que aquilo, afinal, era a cidade que ela escolhera. Um lugar feito de pequenos cuidados, de pessoas que sabiam o nome dos filhos e o gosto do café. Era uma rede, palavra que reclamava sentido quando a conversa caía em silêncio. Na manhã em que partiria para Evaristo, o dia ergueu-se com neblina. O cavalo, agora mais domesticado ao toque de Rosária, respirava calmo. Antes de subir, ela levou à mão as páginas do baú outra vez, como quem procura a última bênção. Havia uma folha solta, com um traço quase infantil, desenhado por Tobias. Uma nascente, um chalé, uma trilha que corria até a estrada. Em cima, em letra firme, uma linha que agora soava como destino. Que a casa cuide de quem aqui cuide. Ao fechar a porta, deu um último olhar ao alpendre. Uma sensação de pertencimento apertou o peito, mas havia ali também o gosto metálico da incerteza.
Quem viesse depois poderia ler o mapa como contrato ou como história. Rosária apertou as rédeas e o cavalo saltou, levando-a pela estrada de terra que sacudia os pensamentos, assim como sacudia a poeira. Quando retornou, já de noite, com papéis amassados na pasta e a promessa de uma audiência que poderia ocorrer dali a semanas, encontrou um pedaço de chão da varanda levantado, que ela não lembrava de ter mexido. A madeira solta rangia diferente. Ao empurrá-la, a mão encontrou algo pesado, oculto por anos. Puxou com força e a terra cedeu. Um baú, maior do que o primeiro, e com ferragens que chiavam como correntes antigas, apareceu dividido da cena do dia a dia. Havia um cadeado velho, e ao redor, marcas recentes, rastros de passos que não eram dela. Rosária ficou imóvel por um instante. O ar parecia ter perdido peso. Alguém, pensou, esteve ali e remexeu com o passado. O baú estava ali, exposto, como uma charada deixada aberta. Havia uma chave pendurada no prego da parede, brilhando levemente sob a lamparina. Ao tocá-la, o metal gelou a mão. Em volta, a casa parecia escutar. Ela respirou e sentiu que, naquele momento, mais do que papéis, havia vidas em jogo. Ao girar a chave no cadeado, a ferrugem reclamou com um som curto. O trinco cedeu. O baú abriu com rangido lento, expondo um amontoado de papéis, cartas e um envelope com um selo que trouxera a assinatura de Tobias. No topo havia documentos, sim. Mas também havia fotografias em preto e branco, um bilhete dobrado e um objeto pequeno, coberto por um pano, que parecia um medalhão. Rosária pousou a mão sobre o pano, sem ainda desdobrar o conteúdo por inteiro. A casa ao redor continuava a respirar, e a rua fora, por um tempo, um lugar onde passos alheios poderiam aparecer. Ela percebeu que aquilo mudava o jogo. O baú poderia ser a prova que confirmaria o uso e a intenção de Tobias, ou poderia despertar o interesse de quem ainda não havia se mostrado. Haveria agora um movimento inevitável. Documentos para organizar, testemunhas a ouvir, cartas a responder. Ela fechou o caixão. Palavra que não era correta, mas parecia justa por um momento, e sentou-se. A lamparina estava baixa. A presença do baú ali, revelada, criava uma urgência que não era só dela. Algo se deslocara no terreno. E enquanto a noite avançava, uma sensação de tensão controlada cresceu. Algo estava por vir. O ar dentro da casa parecia ter uma memória própria. Guardava o calor das mãos que já passaram por ali. A forma como um prato havia sido empurrado para o lado, a marca do joelho na escada. Rosária fechou o baú e ficou um tempo com a cabeça baixa, como se conversasse com algo que só ela e o silêncio sabiam entender. Lá fora, uma coruja cantou, e o som fez com que a janela tremesse num aviso. No dia seguinte, teria de começar a transformar aquelas provas em voz que a cidade reconhecesse. Mas antes, acendeu a lamparina e deixou que a casa lhe devolvesse a paz que era possível ter. Ligou para Evaristo ao meio-dia. A voz dele veio delicada pela linha. Um modo de falar que parecia ter nascido entre papéis e cafés. Combinou-se uma visita para o fim da semana. Até lá, Rosária faria o que sabia melhor: trabalhar e reunir testemunhas. Não era apenas papel que precisava coletar. Precisaria de pessoas que pudessem dizer, com a autoridade das mãos gastas, o que sempre aconteceu ali. O gado que passou, o milho que cresceu, a água que correu. E, sobretudo, precisaria manter a casa de pé e a nascente viva, porque as coisas que se veem ajudam a convencer juízes e vizinhos. A notícia de que havia documentos antigos e um baú no chão da varanda correu à aldeia como cheiro de pão quente. Perpétua foi a primeira a sentar-se à mesa com um caderno de prova e uma caneca de chá. Outros vieram com a discreta solenidade de quem não quer ser visto por vaidade, mas por dever. Zé do Morro,
com as botas marcadas de terra. Dona Lídia, da venda, com uma lista de compras e um olhar que não admitia injustiça. Um rapaz que lembrava de ter bebido água naquelas margens quando menino. Sentaram-se, deram depoimentos, e Rosária anotou as datas que a memória relembrou como quem pesca mariscos à beira do rio, com calma e persistência. Quando Evaristo chegou, um dia nublado com promessa de chuva, viu a casa e viu a mulher que a habitava. Ele não veio com papéis prontos, veio com perguntas e o tipo de paciência que traduz responsabilidade. Percorreu o alpendre, tocou o mapa, folheou o caderno de Tobias como quem lê um livro de família. Sentou-se, limpou os óculos com a ponta do lenço e disse em voz que não tinha pressa. Temos 3 caminhos principais. Um é buscar o reconhecimento de posse, com testemunhas e mapa. Pedir à prefeitura as plantas antigas. Solicitar perícia que comprove o uso contínuo. Outro é negociar. Tentar um acordo que conserve a nascente por servidão. E há a via preventiva. Registrar ações cautelares para impedir que terceiros interfiram enquanto a ação corre. Rosária ouviu e disse que não queria vender. A palavra vinha com um cansaço de quem já ouvira a mesma proposta vindo de cidades e parentes. Vender seria virar a página sem encerrar a história. A casa, a nascente, os quintais. Aquilo significava mais que preço. Havia na voz dela a firmeza de quem decidira ficar por opção, e agora defenderia com método. Evaristo explicou com calma que a melhor estratégia seria somar, pedir o reconhecimento da posse por meio do que eles chamariam de prova social, juntar o mapa de Tobias, registros antigos, fotografias e as assinaturas de testemunhas. Paralelamente, protocolariam na comarca um pedido de tutela para proteger a nascente até que a causa fosse julgada. Se alguém tentasse medir de novo sem aviso, o juiz poderia impedir a ação enquanto analisava o mérito. Ele usaria o diário de Tobias como peça de convicção e prepararia uma perícia de campo para mostrar o uso efetivo. Rosária concordou. A denúncia anônima de homens com mapas não demorou a ganhar nome. Tertuliano apareceu no vilarejo com a elegância que pertencia aos que fazem fortuna no asfalto. Sapato engraxado, uma fala que não deixava rastros de afeto. Mandou um representante à venda para indagar sobre a nascente. Oferecia dinheiro, prometia infraestrutura. Era preciso, explicou o emissário, pensar no desenvolvimento. Tertuliano não falava de gente, falava de projeto. A forma como pronunciava as palavras, exata e sem tremor, deixou claro o risco. Perpétua organizou uma vigília discreta. À noite, algumas mulheres ficaram de sentinela próximo à cerca, conversando baixo, com copos de café quente nas mãos. O medo era mais o do descaso do que do dano físico. Que a terra se tornasse desenho em papel, e que a nascente fosse marcada com fita de topógrafo, um traço que cancela mãos e memórias. Entre uma história e outra, Lúcia, uma das feirantes, contou como, quando criança, trazia água dali para a madre. A história fez com que as mulheres resolvessem ir à audiência testemunhar. Havia uma força numa comunidade que se reconhece guardiã. Não era apenas defender chão. Era lutar para que histórias não fossem apagadas. Não demorou para que Tertuliano, sabendo de que forças enfrentaria, mandasse medir o terreno. 2 homens com trajes brancos de topografia passaram com uma trena e um olhar que mais parecia uma régua do destino. Marcaram estacas e deixaram um rastro de pregos coloridos e fita plástica que, para a Perpétua, soava como ofensa. Uma tarde, ao voltar da feira, Rosária encontrou uma dessas estacas mais perto da nascente do que ela havia visto na memória. O sangue subiu ao rosto. Era como se alguém tivesse tentado riscar com giz a vida que ali existia. Miguel apareceu por acaso naquela manhã em que ela desmontava uma cerca para consertar o pasto. Seu trator emperrou, ele próprio suado, com o motor resmungando.
Perguntou por que a casa se agitou e ela contou o essencial, sem teatro. Ele não trouxe paixão antiga. Trouxe ferramentas, um sorriso de quem reconhece o trabalho como tipo de amor, e disse poucas palavras. E, se precisar, fico uns dias. O motor do trator e a bomba da nascente não vão resolver tudo, mas ajudam. Miguel passou dias consertando coisas. Enquanto ajustava a bomba que puxava a água do lençol para o bebedouro do gado, lembraram-se de pequenas confissões que não pediam perdão, como quem aceita que o tempo muda sem rancor. O convívio entre os concertos e as refeições simples foi criando uma paisagem de companhia. Ainda havia distância entre o que foram e o que poderiam vir a ser. O que crescia, porém, era uma aliança prática. Miguel trabalhou com alguém que não precisava de gestos grandiosos, mas de presença contínua. O processo judicial começou com a petição de Evaristo. As audiências foram marcadas com a lentidão que só as coisas que mexem com dinheiro costumam ter. No aguardo, Rosária continuou a viver a casa. Não mudou os hábitos. Fazia queijo, ia à feira, participava dos mutirões para reconstruir o galpão e limpar as trilhas ao redor da nascente. Trabalhar era resistência concreta. Cada queijo posto à venda era um argumento em forma de alimento. Mostrava que a terra produzia e que aquela produção pertencia à vida que a habitava. O dia da audiência foi claro, com o céu que parecia querer ajudar no alcance da verdade. A comarca era uma construção cinzenta, de degraus que rangiam quando muitas botas subiam. Entraram as pessoas que tinham sempre sido campo. Perpétua com o avental, Dona Lídia com uma sacola onde guardava receitas de bolos e lembranças de trocas. Zé do Morro veio com a calma de um homem que conhece a solidão das estradas, e por isso não tem pressa para ser ouvido. Havia também um representante do tal Tertuliano, com uma gravata bem feita e um bloco de notas. A sala do juiz cheirava a madeira polida e a café velho. O juiz, um homem de palavras medidas, ouviu os relatos com olhos que não julgavam antes de entender. Quando Evaristo pediu a palavra, trouxe o mapa de Tobias, as fotografias amareladas e um pequeno dossiê com ofícios solicitados à prefeitura. Pediu que o tribunal considerasse não apenas os papéis, mas o uso contínuo e a intenção expressa por Tobias. Cuidar da nascente, não vender a água. Trouxe ainda testemunhos escritos de vizinhos que descreviam, com datas, os usos da terra. Do lado oposto, a defesa tentou desmontar a narrativa. Alegou que havia interesse econômico legítimo, que medições recentes apresentavam limites distintos, que o mercado merecia consideração. Tertuliano, por sua vez, mantinha-se fora do fronte direto, como quem espera que a cidade faça o trabalho que suas mãos não sujam. A tensão maior aconteceu quando sugeriram que o mapa de Tobias era mera lembrança afetiva, facilmente anulável. Evaristo calmamente respondeu com uma frase simples. Não se trata apenas de tinta. Trata-se de mãos que plantaram, de animais que beberam daquela água, de pessoas que cozinharam o pão do dia. A lei, senhor juiz, também olha para o cuidado. Perpétua subiu ao pequeno estrado e falou. Sua voz não foi retórica, foi narrativa. Lembrou o tempo em que Tobias trouxe um bezerro e disse para cuidar. Falou de noites de seca em que a nascente segurou a vida. Citou histórias de mães que batiam na porta pedindo água. O juiz escutou, olhou para as fotografias, leu as anotações. A somatória das memórias fez o caso ganhar corpo. No fim, a decisão não foi um estrondo triunfante. Foi um aceno jurídico que reconheceu a força da prova de uso e ordenou a proteção da nascente por servidão ambiental temporária, além de determinar que fossem feitos registros que assegurassem a continuidade do uso por quem a mantivesse. A linguagem do juiz foi formal, mas havia ternura na maneira que descreveu o valor do cuidado. Ele não declarou uma vitória épica, concedeu, com a moderação que a justiça costuma ter, o que a realidade já provava, que a casa e a terra eram muito mais que linhas em um mapa. Tertuliano recuou por ora,
Mandou cartas menos enfáticas e consultou seu advogado sobre caminhos alternativos. A cidade, por sua vez, viu a narrativa do caso como menos um escândalo e mais uma lição. Há territórios que exigem mãos, histórias e teimosia. A comunidade celebrou com um almoço. Não houve festa, apenas a repetição de um gesto antigo: juntar comida no galpão, sentar em bancos de madeira e contar como a terra respira quando cuidada. Com a tranquilidade que segue a tempestade, a vida retornou a um compasso de construção. A cooperativa nasceu de conversas despretensiosas ao redor de uma mesa onde se guardavam colheres e cadernos. Decidiram que o queijo teria marca, que não venderiam a terra e que compartilhariam responsabilidades. Chamaram a marca de Nascentes de Tobias. Não para permitir que o nome se tornasse mercadoria, mas para lembrar que aquilo nascia de um pedido de cuidado. As mulheres da feira desenharam o selo, uma pequena nascente que brotava entre raízes. O rótulo veio com a simplicidade de quem conhece o preço do suor. Construíram um galpão com mutirões. As cenas dos mutirões ficaram guardadas como postais na memória de Rosária. Mãos que empurravam carroças, risadas abafadas entre pregos, panelas enormes de café coado no fogo de chão e o perfume de serragem misturado ao sal do queijo. Plantaram cerca de aroeiras, recolocaram sementes que Tobias havia catalogado e fizeram trilhas de acesso para que a nascente não ficasse oprimida pelo descuido. A técnica de fazer queijo evoluiu. Rosária aprendeu a calibrar o sal com precisão. As mulheres descobriram formas de prensar com mais consistência e, aos poucos, o produto ganhou paladar na cidade. Donas de restaurantes locais passaram a encomendar. E o pequeno sinal de que havia geração ali se refletiu em cobranças melhores. O dinheiro não transformou o lugar em fazenda de luxo. Serviu para comprar uma prensa melhor, um armazém mais seguro e para pagar a perícia que ajudara no processo. O que cresceu foi a possibilidade de autonomia. Miguel ficou por mais tempo do que o previsto. Entre concertos e longas conversas sob a sombra de um pé de aroeira, a intimidade recomeçou sem pressa. Não foi um romance que exigia cena de cinema. Foi a forma como alguém se sentava à mesa à noite para ajudar a descascar mandioca, a segurar a escada enquanto Rosária pregava uma tábua, a vir buscá-la quando um caminhão trouxe material. Havia carinho e havia reconhecimento. O passado não foi apagado. Foi transformado em pacto de cuidado. Miguel respeitou as escolhas de Rosária e foi parte do desenho do lugar que ela escolheu manter. Foi por essa rede de encontros e memórias que a ideia da doação começou a tomar forma, devagar, sem espetáculo. Um dia na feira, uma mulher comprou queijo e, em vez de falar do produto, falou de uma longa viagem que fez até o hospital de tratamento para câncer infantil, onde o filho recebia cuidados. Ela não entrou em detalhes. Falou do cansaço de ficar em corredor de espera, da distância da casa para os tratamentos e do sentimento de alívio quando um voluntário trazia uma sopa quente. Havia dignidade na fala dela, e Rosária ouviu como se ouvisse alguém contar de uma pedra no caminho que poderia ser removida. Ao voltar para casa, o baú apareceu de novo na memória. As palavras de Tobias sobre cuidar, a carta para minha Rosa, o mapa que era mais que um traço. Sentiu que os dois elementos, o cuidado com a terra e o encontro com aquela mulher cansada, se encontravam num ponto que exigia decisão. Não era um impulso, era a soma de sinais. O baú, a feira, a nascente, a face daquela mãe. E também havia Dirceu, em lembranças que vinham com o cheiro do café. O homem que deu jeito na bomba muitas vezes e que sempre soube que plantar era uma forma de generosidade. Marcou nova conversa com Evaristo. Desta vez, a pauta era outra. O que fazer com a propriedade quando a vida chegar ao seu termo? Havia opções que preservavam a casa como espaço de convivência e, ao mesmo tempo, permitiam que o fruto daquele cuidado servisse a outros além da família.
Rosária ouviu as propostas e o advogado falou, com a clareza que ajudava a dissipar dúvidas. O mais plausível, sob o ponto de vista jurídico e humano, é a doação com usufruto vitalício. Você doa a propriedade ao hospital, que passa a ser o proprietário de direito, e, no entanto, fica com o direito de uso e moradia enquanto viver. Podemos ainda incluir no documento cláusulas que obriguem a instituição a preservar a nascente, a permitir que a cooperativa continue a produzir e a definir um fundo destinado a apoiar famílias que venham em situação de tratamento. Assim, você garante tanto a continuidade do trabalho comunitário quanto o destino social da propriedade. Evaristo explicou com exemplos práticos, esquecendo jargões. Deu a imagem de que ela estaria assinando um bilhete que dizia: "Isto será de quem cuida daqui para frente", mas que ela guardaria a casa como quem guarda um pedaço de si. A doação com usufruto, em palavras de Evaristo, significava que a escritura passaria à instituição, mas a chave continuaria em sua mão até que a vida decidisse outra coisa. Acrescentou que, se desejassem, poderiam constituir um legado, um fundo a ser formado com parte dos recursos que a cooperativa viesse a produzir, destinado especificamente ao apoio a famílias que buscassem tratamento no hospital, sem que isso vinculasse a saúde a uma promessa de cura, apenas um suporte material e humano. Rosária passou dias com a ideia madura dentro do peito. Não era gesto de abandono. Pelo contrário, era ampliar o lugar de cuidado. A doação representaria transformar posse em promessa pública. A cláusula de usufruto garantiria que a casa não seria ocupada por quem não a merecesse. Evaristo, na mesma conversa, propôs ainda que o termo incluísse uma servidão de preservação para a nascente e uma cláusula de preferência para a cooperativa. Durante sua vida e por um período razoável após, a instituição concordaria em manter a atividade da cooperativa, comprando parte da produção para os eventos e projetos de hospitalidade que o hospital pudesse promover. Rosária conversou com Perpétua e com Miguel. Perpétua ouviu em silêncio, fez perguntas práticas e depois disse o que a alma de uma mulher que já oferecera tanto costumava dizer. Se Tobias pediu para cuidar, e agora você vai dar o lugar para quem cuida das crianças, que seja. Só peço que não nos deixem sem nossa mesa. Miguel desenhou com as mãos, mostrou que, se necessário, ajudaria a formalizar a cooperativa em pessoa jurídica para facilitar a relação com a instituição. A cooperativa poderia, no futuro, ter acordos de compra e apoio. Ninguém ali falou de glória. Falavam de continuidade, de que o trabalho deveria seguir e de que depois de tudo que foi pelejado, era razoável que aquele espaço continuasse a ser espaço de vida. O documento foi redigido. Evaristo trabalhou com calma para que os contornos fossem claros e para que não houvesse margem de interpretação que pudesse prejudicar o sentido do que Rosária queria. Havia uma parte técnica, cláusula de doação, definição do usufruto vitalício, e partes humanas. Exigência de preservação da nascente, direito da cooperativa de usar as instalações para produção e armazenamento, criação de um fundo para assistência às famílias que se deslocassem para o hospital, com comprovação de tratamento. A doação, explicou Evaristo à mesa da cozinha, significaria que dali para frente a titularidade estivesse na instituição. Mas Rosária permaneceria moradora, com todas as responsabilidades de cuidado e uso que sempre teve. A conversa com o representante do hospital foi feita com a sobriedade própria de quem sabe que gestos de amor precisam de cláusula e assinatura para não se perderem em mal-entendidos. Veio uma enfermeira que cuidava de captação de recursos e um administrador, ambos com olhares que tentavam combinar rigor e humanidade. Eles ouviram, sem pressa, o que Rosária esperava. Que a instituição respeitasse a nascente, mantivesse a cooperativa e destinasse parte do uso do imóvel para apoio às famílias. Prometeram estudar e deram sinais de que aceitariam as condições. Não fizeram discurso inflamado, fizeram perguntas procedimentais
e anotaram pontos. A assinatura teve o tom de uma cerimônia simples, que a comunidade bem compreende. Não era espetáculo. Ao amanhecer de um dia frio, ao sol que rasgava as nuvens, a mesa foi posta no alpendre. A lamparina parecia uma testemunha antiga. Evaristo trouxe os papéis encadernados. Miguel segurou a caneta quando Rosária preferiu descansar a mão. Perpétua levou um pão recém-assado. Havia representantes do hospital, e na porta do galpão, algumas pessoas do vilarejo acompanharam em respeito. Antes de assinar, Rosária sentou-se e olhou a casa de um modo que lembrava um adeus que não era tal. Tocou o trinco de uma das portas, tocou a madeira que havia cerrado meses antes, olhou a nascente que corria escondida no fundo. Quando ergueu a caneta, sua voz pequena disse: "Quero que isso cuide como Tobias pediu, e que ninguém faça da água um negócio." Assinou. O hospital assinou. Evaristo leu em voz baixa o que o papel dizia. Propriedade doada ao Hospital de Tratamento para Câncer Infantil, com cláusula de usufruto vitalício em favor de Rosária, com servidão de preservação ambiental sobre a nascente e cláusula de preferência em favor da cooperativa para manutenção da produção local. Havia ainda a constituição de um fundo, batizado de Fundo Tobias, destinado a oferecer auxílio prático a famílias em tratamento, apoio de transporte, hospedagem em situações de crise e um pequeno recurso para custear deslocamentos. O fundo seria alimentado no início por doações e por parte de eventuais lucros da cooperativa, quando esta se tornasse juridicamente capaz de realizar repasses. Evaristo explicou em termos simples, como fizera tantas vezes. Na prática, Rosária, você doa tudo agora. O hospital passa a ser dono no papel, mas você continua morando aqui até o fim da sua vida. Ninguém pode tirar essa casa de você enquanto viver. E fica escrito que a nascente tem de ser preservada e que a cooperativa tem prioridade para usar as instalações. A decisão trouxe uma mistura de alívio e um aperto suave, como quando a poeira se assenta. Não foi um espetáculo midiático, foi um pacto entre quem cuida. As pessoas que assistiam ali aplaudiram com as mãos abertas e silenciosas, um gesto que parecia dizer: "Isso é o certo." Perpétua chorou um pouco, limpou os olhos com o avental e depois foi buscar uma panela grande de chá para que o corpo tivesse calor. As reações fora do vilarejo foram de curiosidade contida. Alguns jornais locais noticiaram sem sensacionalismo. Mulher doa propriedade ao hospital, mantendo o direito de moradia. A manchete era objetiva. Tertuliano, que viu no gesto um possível risco para investimentos, deixou uma carta que foi lida como quem confessa desistir de uma guerra de papéis. Haveria no futuro discussões sobre uso de área, mas a escritura firmada e a serventia de prescrição e servidão reduziram as margens de manobra. O que começou a mudar nos meses que seguiram foi menos a propriedade que agora tinha um selo institucional e mais a forma como a comunidade se sentia em relação àquilo que fez. A cooperativa ganhou um registro oficial. O galpão foi adaptado para armazenamento legalmente apropriado. Compraram uma prensa melhor e um pequeno veículo refrigerado para levar os queijos para feiras na cidade. O selo Nascentes de Tobias passou a acompanhar sacos de papel e caixas de madeira simples. O dinheiro que entrou foi revertido em infraestrutura. Uma pequena casa de apoio para visitantes do hospital que vinham de longe, reformada com recursos de campanha local, e a constituição de um pequeno fundo de emergência para ajudar famílias que precisassem de transporte para as sessões de tratamento. O hospital, por sua vez, cumpriu o que assumira. Não houve promessas fascinantes ou curas mágicas. Havia um gabinete que administrava o imóvel, um termo de cooperação assinado entre a instituição e a cooperativa, e a clara intenção de manter a nascente preservada. O Fundo Tobias começou a receber doações e, nos primeiros meses, cobriu alguns custos de alojamento e de translado para uma família que viera de longe. Ninguém fez disso buzina. Foi, sim, um apoio discreto,
prático, um colchão extra, uma passagem, uma troca de roupa. Para quem recebe, aquilo significa mundo. Rosária continuou a fazer queijo. No inverno, quando a fumaça do fogão se misturava ao cheiro do queijo na cura, sentia que a casa estava em paz. Havia dias em que o trabalho a engolia com a mesma ternura de sempre. Moer, coalhar, prensar, esperar. E havia noites em que pensava em Tobias e Dirceu e em como escolhas pequenas transformam destinos. Miguel ficou ao lado, companheiro de concertos, conselheiro prático, parceiro difícil de rotular com rótulos antigos. Perpétua foi além. Liderou oficinas de produção para outras mulheres da região, ensinando como padronizar receitas e embalar com capricho. A feira passou a ser ponto de encontro de famílias que vinham até ali, e o preço do pão ou do queijo passou a carregar também o valor do cuidado. Houve tempos de prova, pequenas crises. Um inverno rigoroso trouxe falta de ração, e a cooperativa precisou organizar compra coletiva. Uma praga atacou parte da plantação de milho, e foram dias de trabalho dedicado para reerguer o que havia sido perdido. Em todos esses momentos, a decisão de doar não foi uma fuga. Ao contrário, mostrou-se como um gesto que exigia ainda mais trabalho, manter a casa para, no futuro, garantir que o hospital tivesse o recurso. Rosária, às vezes, pensava que dar aquilo não tornava o vazio menor, mas transformava a falta em algo que podia ser partilhado. O relacionamento com o hospital foi, de início, prático e cauteloso. Vieram técnicos visitar as instalações, conversaram com a cooperativa sobre formas de parceria e organizaram, numa tarde de primavera, uma pequena feira solidária na cidade onde parte das vendas auxiliaram o Fundo Tobias. Aqui o evento não foi espetáculo televisivo. Foi um dia de calor humano, onde as pessoas compraram queijo, ouviram histórias e, ao final, sabiam que algo daquela compra ia além da saciedade. Um pouco ia para ajudar quem precisava cruzar quilômetros para buscar tratamento. Rosária continuou a visitar o hospital eventualmente. Não para ver pacientes que se mantinham em anonimato e dignidade, mas para participar de reuniões sobre o fundo e para falar com voluntários que traziam relatos de quem vinha de longe. Cada relato não era espetáculo, eram bocados de realidade. Pais que dormiam no carro, mães que vinham sem dinheiro para a passagem, crianças que esperavam por sessões entre exames e consultas. Esses encontros reforçaram sua convicção. Ela havia tomado a decisão que queria tomar. Com o passar dos anos, a imagem da casa muda. A propriedade que fora vista como terreno passou a ser vista como legado. A tinta do selo na embalagem do queijo desbotava como tudo desbota, mas o sabor continuava. O galpão ordenou-se. Plantas cresceram junto às margens da nascente. Crianças do vilarejo, netos de Perpétua, filhos de Dona Lídia, aprenderam a dar conta do queijo e a entender que trabalho é cuidado. Havia um sentido de continuidade que não tinha pressa em se tornar grande. Preferia ser firme. Tertuliano, ao final, ficou apenas como figura mansa de um antagonista vencido pela persistência. Sua empresa moveu investimentos para outros projetos. Não houve humilhação pública, só o desaparecimento de ambições que não cabiam mais naquele terreno. Às vezes, isso é suficiente. Às vezes, a paz que vem depois de uma batalha não é feita de comemorações, mas de tarefas retomadas com a sensação de que algo se fez direito. O ato final, porque toda a história tem seus mapas de término, foi simples como um aperto de mão. Não houve corte de fita, nem discurso inflamado. Havia, numa manhã clara, um grupo no alpendre. Rosária, Evaristo com cabelos um pouco mais grisalhos, Perpétua com a sacola do pão, Miguel carregando um saco de ração, uma representante do hospital que agora conhecia o nome da nascente como quem conhece um amigo. Assinaram novos termos que consolidavam o que fora acordado, ajustaram detalhes técnicos e colocaram testemunhos que deram sentido a tudo que fora tecido.
Antes de partir, Rosária caminhou até a nascente. A água corria clara, fazendo um som que naquela manhã parecia um verso antigo. Encheu a mão, molhou a testa e sentiu que ali havia a repetição de gestos que salvaram a casa de ser só um traço no papel. Havia também a alegria silenciosa de entender que a doação não a tornara invisível. Ao contrário, ampliara a sua vocação. De proteger um pedaço de chão a garantir um mínimo de dignidade a quem buscava cura longe de casa. No caminho de volta, ajeitou a sela do cavalo como sempre fizera. A poeira pisou o ar, mas desta vez o gesto de montar teve outra cadência. Não partia, ficava. A escritura dizia que a casa agora pertencia ao hospital, mas a realidade cotidiana continuava a ser a dela. Mantinha a chave, como alguém que sabe que a vida reserva seus termos, mas que também tinha transformado posse em promessa. Quando cruzou o alpendre, olhou em volta. Viu as botas alinhadas, a corda para o gado, um pote de queijo com a etiqueta de Tobias. Viu crianças correndo perto da cerca, rindo de coisas simples. Perpétua acenou com um pano na mão. Miguel sorriu, e o sorrir foi o tipo de gesto que sustenta. Rosária puxou as rédeas, e o cavalo avançou, levando-a pela estrada de terra que levava à sombra da aroeira. Ao longe, a nascente murmurou como quem confirma. Ela não deu a casa como um adeus. Deu como quem confia, como quem transforma um patrimônio em possibilidade. A doação com usufruto garantiu que a casa permanecesse seu lar até o fim, e que depois o hospital tivesse local e recursos para estender um tipo de cuidado que não se limita a remédios. Abrigo para quem vem de longe, um pedaço de chão que lembra o valor do trabalho, um fundo que ajuda no aperto do deslocamento. Rosária sabia que aquilo não mudaria o mundo de uma hora para outra, mas mudaria quanto bastasse para dar dignidade em muitas noites de espera. A cavalgada terminou com a mesma poeira que havia dado início à sua vinda. Uma poeira que agora se misturava com o rastro das botas, das rodas do carro que levaria queijos para a cidade, dos passos lentos de quem cuida. O gesto era de entrega contida. Não um abandono, mas uma ampliação do cuidado. Rosária segurou a chave por um momento, como quem agradece a algo que a vida permitiu conservar. E, naquele aperto de mão leve com a madeira da sela, ficou a certeza de que dar também é um modo de permanecer. Quando o sol baixou e a lamparina voltou a ser a guardiã das noites, Rosária entrou pela porta que abrira no primeiro dia. A casa respirou, como sempre respira quem tem alguém para fazer o pão e para manter a lenha. Havia ainda trabalho pela frente, as cercas a consertar, a ordenha a ser feita pela manhã, o registro de vendas a cuidar. Mas havia também a calma de saber que a escolha que fizera ampliara mãos que cuidariam de outros. No fim, a história não se revelava em manchetes. Revelava-se em manhãs de queijo, em mutirões, em um selo que carimbava caixas com a imagem da nascente, e em uma casa que continuava, pela generosidade de quem a habitava, sendo lugar de cuidado. Se esta história tocou você, inscreva-se para mais relatos de recomeço. A vida seguiu, lenta e fiel, como o curso de um riacho. Rosária envelheceu com o perfume do queijo impregnado nas mãos e com a certeza de que havia escolhido bem. E a casa, que agora tinha dono no papel e ainda moradora de alma, tornou-se, com o tempo, um símbolo discreto de que a herança pode ser mais que direito, pode ser promessa e responsabilidade. A doação não prometeu milagres, prometeu continuidade, da nascente, da cooperativa, do cuidado com quem precisa atravessar estradas em busca de tratamento. E isso, para quem conhece o peso das escolhas, já é um tipo de mundo novo. Na última manhã de que me lembro, porque memória aqui se faz com cheiros e tarefas, Rosária montou no cavalo pela última vez ao raiar. A bruma se abriu no campo, como cortina de teatro, e ela olhou para trás.
o alpendre, as botas, as crianças, a sombra da aroeira. Estendeu a mão e tocou o tronco, como se reafirmasse um compromisso que começara com uma chave enferrujada e um baú no assoalho. Segurou os arreios com firmeza e deixou que o animal a conduzisse. A nascente murmurou, e a terra respondeu. A casa, sua casa e agora também promessa, ficou ali, firme, não como coisa, mas como gesto.